Pouco mais de um mês da morte do ator Chadwick Boseman, o nosso eterno Pantera Negra, a gente começa então, junto com a Marvel e com a Disney, a esboçar reações e pensar no futuro do personagem dentro do universo cinematográfico da Marvel. O que será que vão fazer com esse personagem importantíssimo para o futuro do MCU? Vamos tentar pensar em possibilidades no vídeo de hoje. Fala galera, João Marcos Carneiro aqui. Hoje a gente tá dia 2 de outubro, ou seja, pouco mais de um mês da morte do ator Chadwick Boseman, que faleceu infelizmente no dia 28 de agosto desse ano, né? Obviamente 2020 a gente tá falando. E a Marvel, ela tá numa situação complicada e você certamente já sabe o porquê. Quando a gente fala da morte de um ator que interpreta um personagem que vai ter continuação no cinema, e sim, tá previsto para 2022 o filme Pantera Negra 2, e com previsão de início de filmagens para março, a Marvel precisa tomar então essa decisão do que fazer com o personagem. Fazer uma simples troca de ator, ou então promover algum personagem já presente no mundo de Wakanda para receber o poder do Pantera Negra? Extinguir o personagem de vez? Qual você acha que é a melhor opção? Então, como a gente disse, né, a Disney ela precisa pensar, e ela precisa pensar tanto na reação dos fãs, são muitas coisas a pesar dentro desse assunto, né? Então ela precisa pensar em como seria a reação dos fãs dependendo do que ela fizesse. Ela tem que pensar sim como uma empresa, por mais que seja duro dizer isso, e acho que nesse momento especificamente nem deve ser o que mais deve pesar, porque a gente está falando de uma vida, de um cara que tinha fãs, de que tinha uma família, enfim. Mas ela tem que pensar como uma empresa, então ela tem que pensar na bufunfa, no dinheiro, e aí, portanto, eu não vejo de forma alguma eles pensando em cancelar o filme, ou fingir que o Pantera Negra e todo o pessoal de Wakanda nunca existiu dentro do UCM, porque não funcionaria, né? E qualquer coisa que eles fizerem vai alterar muito também o prosseguimento de todo o universo. Não é só do filme do Pantera Negra, não, porque como a gente sabe, os Vingadores, eles estão todos unidos. O que um faz interfere no outro, né? Por mais que a gente não tenha um filme dos Vingadores todos juntos, planejado para essa fase 4 do UCM que está começando agora, que começou no último filme do Homem-Aranha no ano passado, que vai ter o filme da Viúva Negra, seja ainda esse ano ou no ano que vem, enfim. Uma coisa interfere muito na outra. Então, qualquer decisão vai ter que passar muito pelo crivo, pela ideia, pela cabeça do Kevin Feige, com certeza. Enfim, e para a gente já ir pensando, então, enumerando essas possibilidades, já vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal e aciona o sininho. A gente está crescendo muito aqui no YouTube e eu preciso muito do seu like, da sua inscrição e do seu sininho acionado, porque aí sempre que tiver vídeo novo, de qualquer tema que seja, você vai receber notificação aí no seu celular ou então no seu e-mail. Então é muito importante realmente que você siga esses passos aqui de baixo, rapidinho, 3 segundos você resolve isso. São 3 botõezinhos que você vai clicar e vai resolver a sua vida e a minha também. Tamo junto, vamos lá então para o primeiro item dessa lista de possibilidades imensas que a Marvel pode pensar. Wakanda pra sempre! Bom, a primeira possibilidade então que a gente pode ver é trocar de ator. E aí, sem maiores explicações, você troca um rosto pelo outro, o que, ao meu modo de ver, é uma das piores opções. Por quê? O Chadwick Boseman, ele caiu como uma luva nesse personagem, nessa roupa do Pantera Negra, com as características do personagem, com a própria história de vida do ator,
combina, tem muito a ver com a história do Pantera Negra e vai mexer, talvez seja a opção que mais mexa com a cabeça dos fãs. O que vai ter de fã do Chadwick e o que vai ter de fã comum mesmo, que vai olhar essa decisão, vai torcer o nariz e vai falar assim, cara, eles não estão nem aí pro que aconteceu, que é um negócio triste, simplesmente vamos continuar com os nossos planos aqui, vamos continuar com a nossa ideia, com o tamanho que a gente considera do Pantera Negra dentro desse universo, a gente troca um rosto pelo outro, mantém as mesmas características físicas, as mesmas características do personagem e pronto, segue a vida. Talvez assim, no planejamento dos filmes que vão ter que ser alterados de alguma forma, talvez essa seja a decisão mais simples. Você troca um rosto pelo outro, e você começa a adicionar ele nesse filme do Pantera Negra, em outros filmes futuros em que o Pantera Negra tenha participação. A gente ainda não sabe, a gente não sabia ainda em que outros filmes o Chadwick ia aparecer como Pantera Negra, mas certamente isso iria acontecer em pelo menos mais 1 ou 2 filmes dessa fase 4 da Marvel, do universo cinematográfico da Marvel. E pronto. Roteiristicamente falando, é o mais fácil de se fazer. Mas o que vai ter de gente torcendo o nariz e não é bonito de se ver. Então assim, é uma possibilidade, ótimo, ela existe, eu estou colocando ela aqui para vocês, mas eu acho que ela não vai ser seguida. Ela é a mais fraca de todas. Ela é a que tem menos chances de acontecer. Mas, sim, seria mais fácil fazer isso. Essa aqui agora, gente, é a ideia que mais me agrada. Seria colocar a irmã dele, a Shuri, para ser a nova Pantera Negra. Aí, claro, você mudar um personagem homem para uma personagem mulher, você vai ter que explicar o sumiço do T'Challa e por que tá tendo que fazer essa troca, né? Porque, por mais que a gente saiba, no filme tem que ficar amarradinho, explicado. Eles vão falar que ele morreu? Provavelmente, talvez, em alguma batalha. A gente sabe que tem efeitos especiais, que dá pra fazer alguma coisa muito de legal e mostrar, enfim. Porque essa passagem de bastão oficialmente não vai ter como acontecer, né? Eu acho que assim até, como a doença dele, o câncer no intestino, no cólon, né, melhor dizendo, eram muito poucas pessoas que sabiam, a própria Marvel não sabia da doença, então eles em nenhum momento pensaram no plano B. Porque, pensa comigo, se eles sabem da doença, e que é uma doença que poderia se agravar e poderia ter alguma complicação, não só falando de morte, mas falando de algum outro tipo de complicação que poderia afastá-lo das gravações de futuros filmes, talvez eles já tivessem alguma coisa desenhada. Mas foi todo mundo pego muito de surpresa. O Kevin Feige, que é o chefão da Marvel, informações do portal The Hollywood Reporter, muito tradicional nos Estados Unidos, dão conta de que ele recebeu aproximadamente 1 hora antes da morte do ator um e-mail avisando da doença do cara. Então imagina a bomba, o cara tá lá, recebe um e-mail, abre, susto danado. 1 hora depois o cara morre. Então, foi uma decisão que, assim, eu não sei se foi a melhor. Acho que eles confiaram muito de que ele ia melhorar, e todos os filmes em que ele fez muito sucesso, ele fez durante esse período em que ele estava doente, mas ele não transparecia isso. Então, acho que a autoconfiança foi muito grande, do tipo, eu vou me recuperar e ninguém nunca nem vai ouvir falar dessa história. Infelizmente não foi assim. E aí agora ficou todo mundo meio que na mão, né? E a força que a Shuri, né, voltando, né? A força que a Shuri mostrou, tanto no primeiro filme do Pantera Negra, mas também nas outras participações que ela teve em outros filmes junto com o irmão dela, mostraram que talvez ela não esteja, óbvio, 100% preparada, mas eu acho que ela tem muito a acrescentar nesse papel. E viria junto de um período em que a Marvel tá trocando muitos heróis homens por heroínas. Então você pega
o Hulk que vai ser trocado pela Mulher Hulk, a She-Hulk, o Thor que vai ser trocado pela poderosa Thor. Só para citar 2 exemplos, mas o Homem de Ferro, perdão, o Homem de Ferro que existe a especulação do surgimento da Coração de Ferro. Então assim, você pega essas coisas e você vê, pô, bate, né? E aí você tem a Capitã Marvel também, né? Você tem a perda da Viúva Negra, tudo bem, é verdade, mas tá entendendo? Eu inclusive fiz um vídeo sobre isso, sobre os novos Vingadores que vem aí no UCM, ainda antes, é óbvio, de saber da perda do Chadwick, mas eu fiz um vídeo sobre isso, inclusive se você quiser assistir, você já clica aqui em cima e já fica a par de toda essa situação. Mas enfim, então eu acho que viria muito a calhar pelo momento em que o UCM está passando dessa troca, e eu acho que seria a melhor decisão, a mais interessante da gente ver. E se a gente for pegar, é assim, né? Quando o rei morre, o irmão, se ele não tiver filhos, né? O irmão assume o trono. Então, acho que é uma decisão sábia a ser tomada, mas é claro que tem as consequências. Afinal, você trocar todos os planos que você tinha para o personagem do Pantera Negra, do T'Challa, e óbvio, também haviam planos para a personagem da Shuri, a irmã dele, né? Então você vai ter que mexer em alguma coisa, óbvio. E você troca as características de um herói homem para uma heroína mulher, mudam algumas coisas. Mas eu acho que seja a mais interessante, não a mais fácil de se trabalhar, né? A mais fácil era só trocar o rosto mesmo, mas uma das que não vai dar tanto trabalho assim. Aposentar o personagem, o que você acha disso? Você acha que é uma boa ideia? Simplesmente chegar assim e falar, como forma de homenagem, a gente vai aposentar o Pantera Negra, mesmo sabendo que isso vai abalar um elenco inteiro, vai abalar uma Wakanda inteira, que poderia ser muito importante, e com certeza vai ser importante para o futuro do universo cinematográfico da Marvel, mas a gente vai deixar pelo menos por hora isso de lado, e quem sabe depois de mais tempo passado da morte, que foi dura, que foi assustadora, que foi surpreendente demais, né? Inesperada totalmente. Então, acho que seria uma decisão, talvez, pensando do lado da família do Chadwick, acho que mexeria menos com a questão familiar, pessoal do cara. Mas pensando nos filmes, é uma decisão péssima. E financeiramente falando também, né? Por mais que seja cruel falar em dinheiro nesse momento, a Disney, a Marvel, como eu disse na introdução do vídeo, é uma empresa. Eles têm que pensar no lucro também. Repito mais uma vez, neste caso especificamente, não tem que ser o pensamento número 1. Mas se o primeiro filme rendeu 1,3 bilhão de dólares, com todo o sucesso que o personagem fez também na sequência de Vingadores Ultimato, e que já tinha aparecido antes também em Guerra Infinita, em Capitão América Guerra Civil, onde foi a primeira aparição dele, então aí eu vejo sim como uma situação complicadíssima. Era um personagem querido, todo mundo gostava de Wakanda, a gente via hater tem em todo lugar, né? Para todo mundo, para todo tipo de pessoa. Mas a quantidade de haters era tipo mínima. Então, eu acho que essa decisão também ela é péssima. Ela não deve ser tomada. Se fosse então para arriscar um chute, acho que eles vão sim na irmã, na Shuri. Mas lembrando, gente, isso aqui são possibilidades, é um leque que eu tô abrindo aqui para vocês. Pensou em alguma outra possibilidade, já deixa aqui embaixo nos comentários pra gente discutir isso daí, tá certo? E assim, quando a gente tiver algo confirmado,
Vamos ver se eles vão manter isso daí, de em março começam as filmagens, então a gente teria aí alguns meses pela frente para eles tomarem uma decisão. Estamos só a um mês, pouco mais de um mês da morte do Chadwick, então ainda tá tudo muito frio. Nesse primeiro mês, a Marvel, a Disney, não se pronunciou sobre esse tipo de assunto e nem tinha que se pronunciar mesmo. Era focar nas homenagens, era focar em dar apoio moral para a família, para os amigos, enfim, todo o elenco do universo cinematográfico da Marvel sentiu muito essa perda, os fãs sentiram muito essa perda, então foi um mês de homenagens, mas o futuro tá aí e eles têm que olhar para frente, certo? E vamos ver aí o que eles vão pensar e se eles pensam em alguma coisa até melhor do que tudo isso aqui que eu trouxe no vídeo de hoje, né? Algumas possibilidades, vamos ver o que vai acontecer. Tá certo, gente? O seu like, se inscreve no canal e aciona o sininho, tá bom? É isso, tamo junto sempre e é nóis! É isso, um grande abraço a todos e tchau!